Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados, e antes de mais nada eu queria agradecer essa semana que foi maravilhosa, com muito conteúdo gratuito, com muitas aulas intensas que eu aprendi muito também com vocês. Dizem que quando a gente ensina, a gente aprende a pura realidade. Eu aprendi demais com essa troca, foi muito bacana e agradeço a todos que participaram. Mas se você ficou de fora, não se preocupa, porque esse ano ainda de 2020, ainda não sei a data, mais pra frente eu vou avisar aqui, mas eu vou abrir uma nova turma ainda nesse ano de 2020, então fica ligado. Se você estiver assistindo no YouTube, aqui embaixo vai ter o link do grupo do Telegram, é só entrar lá e sempre tem novidades, eu vou sempre atualizando. E se você estiver no Instagram, é só entrar na minha bio, vai ter um link lá, infelizmente eu só consigo colocar um link, então vai ter o link aqui do YouTube, é só correr para o YouTube e assistir esse vídeo e pegar o link do Telegram. Bom, agora, chegando no vídeo de hoje, eu não podia ficar de fora, tá todo mundo falando, não se fala em outra coisa, eu acordo, abro o olho, fecho o olho, tem alguém falando do Baby Yoda, então não podia deixar vocês aqui sem um Baby Yoda e hoje eu vou ensinar como pintar usando essas tintas da Edible Art e como fazer esses detalhes todos, deixar ele bem realista e para vocês fazerem aí nas suas festas ao longo do ano. Então, vamos trabalhar? A divisão do Yoda, a cabeça é bem pequenininha e a grande parte aqui é o corpo. Então a cabeça eu vou realmente focar nesse pedacinho aqui. E para eu conseguir essa cor que tá aqui no pincel, eu aqui só vou inclusive marcar aqui a parte de cima do topo da cabeça. Essa cor eu misturei verde, amarelo, um toquezinho do preto e branco. Se eu quisesse fazer só com o verde, não ia dar a cor dele. E ele é basicamente orelha e olho. O resto é só complemento. Então aqui eu só tô marcando o contorno. E é importante medir essa orelha para ela ficar do mesmo tamanho, tá? Então a orelha que eu botar aqui, eu tenho que botar a mesma medida do outro lado. E aqui por enquanto eu não tô me preocupando se tá bem certinho, retinho. A questão mesmo é só a medida, porque por enquanto é só o contorno dele. Que nem o queixinho dele vai aparecer, porque também tá escondido na roupa. Então, aqui é quase que reto e depois até eu vou subir um pouquinho da roupa. O kimoninho dele vem pra cima. Então aqui eu marquei com pincel fininho, pincel 00. E agora a parte da roupa, eu vou misturar branco, amarelo e marrom, para eu conseguir chegar nesse tom de bege. O marrom é bem pouquinho. E agora eu venho aqui com o pincel número 2, retinho. Lembrando sempre que esses pincéis são bem macios, tá? E repara que tá bem fluida a tinta, porque eu tô diluindo em álcool de cereal. A medida aqui, olha, para eu pegar a parte do bracinho dele para ter a proporção, é aqui exatamente a medida da cabeça, é onde acaba o bracinho dele e daqui é que vem a mão, tá? Então exatamente essa altura é essa altura aqui da parte do punho. E por enquanto eu não vou marcar aqui, eu só deixei realmente uma base. Eu vou trabalhar agora o rosto dele e eu não vou marcar a mãozinha, depois eu faço a parte da mão, tá? Por último. Então, continuando aqui, eu vou colocar um pouco mais de branco na cor dessa marcação. E a gente vai trabalhar, olha, realmente seguindo o movimento
da angulação da cabeça dele. Eu não posso fazer aqui reto, senão ele perde todo o volume. E ele tem um olho bem grande. O olho dele começa aqui nessa parte do topo da orelha e vem até aqui o meio. Então, aqui eu ainda vou crescer um pouco mais esse olho. Até esse aqui eu fiz pequeno, eu vou fazer ele um pouco maior. Olha, da mesma forma que eu fiz aqui, fazendo a curva, acompanhando o movimento da cabeça, aqui eu vou fazer também na bochecha, tá? Então, se essa é para esse lado, aqui a parte do olho e do nariz, a gente faz o contorno do nariz. E aqui a bochecha vem para o outro lado. E aqui sim, na parte da boquinha que é mais reta, ele não tem uma boca muito protuberante. A boquinha dele é bem lisinha. É mais realmente a bochechinha. E aqui a curva para a orelha. Então, novamente com o pincel 00, aqui eu peguei o marrom e um toquezinho do preto. E eu vou então definir essa parte. Eu vou aqui definir essa parte do olho. Então, lembrando sempre de segurar a mão. E como eu sempre falo, começa clarinho e aos poucos você vem escurecendo. O cantinho aqui externo, ele não faz tanto biquinho quanto o interno, tá? Ele é mais amendoado. A parte interna é que tem mais esse biquinho. E com isso ele fica com um olhar mais amigável. Pronto, a carinha de ET já tá começando a ficar mais atrativa aqui. Então, com um toquezinho do amarelo e do marrom, eu vou fazer essa parte aqui interna do olho. Ele, na verdade, ele não tem um olho muito branquinho, ele é mais alaranjado, meio amarelado mesmo. E depois eu vou dar bastante sombra nessa área aqui. Agora eu vou deixar secar um pouquinho essa parte dos olhos e vou novamente trabalhar a parte de sombra do rostinho dele. Então aqui, agora então eu vou trabalhar a parte de sombra do rosto dele, deixar os olhos secando e eu vou acrescentar um pouco mais de preto e verde, aquela mistura de verde, preto, branco e amarelo, que é a parte do rostinho dele. O que eu quero aqui é realmente dar contraste. Então, por isso que eu tô acrescentando aqui bastante sombra e eu vou diluir fazendo aqui o efeito do esfumado. Então, aqui, olha, com o pincel número 2, eu vou esfumar, dando pequenas batidinhas. Então, repara que aqui, fazendo essa base, eu consegui fazer uma sombra e depois eu venho marcando um pouco mais a fisionomia dele. E repara que eu vou escurecendo aos pouquinhos, exatamente para não correr o risco de fazer algo muito marcado, muito forte. Então eu vou devagarinho
acrescentando as cores. Então, repara que aqui as extremidades eu tô colocando mais escuro e com isso a gente ganha volume. Agora aqui, continuando a parte da orelha, só a parte superior da orelha que é mais rosada, embaixo também ela é toda verdinha. Então, olha, eu tô aqui fazendo movimentos circulares para não deixar o desenho chapado. E agora com um toquezinho do rosa, eu vou mesclar aqui as duas cores. Inclusive, eu vou misturar também um pouquinho do marrom e um toquezinho do preto para fazer a parte da sombra. E olha, eu vou misturando, eu peguei agora o outro pincel que estava com o verde e com esses movimentos arredondados eu consigo unir uma cor à outra. Então, vamos para outra orelha. E novamente aqui, com o pincel do verde, eu venho misturando as cores. Parte bem escura, a parte central do olho. E depois, por último, depois que ele secar, eu vou também colocar uma luzinha, só para dar um reflexo. Então, eu voltei para o pincel 00. Aqui eu tenho que tomar bastante cuidado. Que aqui não pode borrar. E aqui essa parte é que vai fazer o olhinho dele ficar bem fofinho. E agora eu vou dar um toquezinho de branco aqui. E nesse caso eu vou colocar o branco mais intenso, tá? Eu vou colocar o dióxido de titânio. E aqui a gente vai trabalhar com bastante cuidado. Repara que eu coloquei o brilho arredondado, exatamente para fazer o efeito do arredondado também do olhinho dele. E aqui embaixo eu vou só dar uma clareada, exatamente para fazer esse efeito do olhinho arredondado. O narizinho dele eu vou escurecer um pouquinho mais aqui a lateral, eu já marquei um pouquinho, tá vendo a bolinha aqui do nariz? Então eu só vou fazer o contorno com o preto mesmo, para intensificar aqui essa parte da curvinha do nariz. E depois ali eu dou uma esfumada. E ele mesmo, o bebê, tem essas ruguinhas, então eu só tô dando uma batidinha para não ficar muito marcado. Mas ele tem um monte de ruguinha nessa cabecinha pequititinha dele. E depois também em alguns pontos eu vou iluminar para ressaltar ainda mais. Aqui eu coloquei só um pouquinho de rosa na bochecha. E agora vou intensificar também a sombra aqui dessa bochechinha dele, para depois marcar a boca. Esse outro pincel, ele tá
praticamente seco. Ele não tem nada de corante. É só realmente para esfumar e fazer esse efeito do sombreado. Então, agora a boquinha dele. Apesar dela ser uma boquinha fazendo um movimento para baixo, nos cantinhos tem uma levantada, então dá um leve sorriso. Então, aqui na linha dos olhos. E aqui essa lateral depois eu vou esfumar para fazer esse leve sorriso. Agora eu vou começar a clarear alguns pontos aqui, principalmente aqui essa parte central, acima dos olhos e o nariz. Agora sim, vou começar a escurecer um pouco mais essa parte interna aqui da orelha. E com bastantes batidinhas para não ficar chapado. Só esfumar um pouquinho a borda também. Então agora, partindo para a parte da roupa, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, um pincel número 10. E aqui eu quero fazer a parte da túnica, mas com algumas dobrinhas. Repara que para dar textura nesse fundo, eu não tô com o pincel no mesmo sentido em todo ele, eu tô aqui girando. Então eu vou um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, e com isso eu faço um efeito de textura aqui nesse fundo. E aí depois com o pincel fininho, eu venho fazendo as marcações e também esfumando da mesma forma que fiz no rosto. E essa parte aqui, olha, eu vou com o pincel retinho, com um pouco mais de branco e vou realmente batendo ele para fazer esse efeito do pelinho. Então eu venho com o marrom e o branco e vou, ó, dando batidas com o pincel reto, tá? O pincel tem que ser retinho nesse caso. E eu vou só com a parte reta do pincel, dando batidinhas. Da mesma forma que aqui na manguinha também. Então agora aqui com o pincel, novamente o 00, eu vou fazer alguns contornos. E aqui, depois até eu venho novamente, dou mais umas batidinhas para tirar a marcação. E aqui eu tô com preto e marrom. E como essa gola, ela tem uma textura, eu não tô fazendo ela retinha, tá vendo? Eu tô batendo. Olha, quando eu venho aqui na pontinha e dou essas batidinhas, a linha não fica tão marcada. Aqui eu quero dar uma sombra maior.
Agora com um pincel menor. E faço o efeito aqui da sombra. Agora, vamos à marcação da roupa. Aqui eu ainda tenho mais uma parte aqui de uma outra golinha. Então, olha, aqui a sombra, realmente eu só vou esfumar para baixo. Aqui também, esse pedacinho. E a sombra eu vou puxando realmente de acordo com o sentido da dobra. Então, se eu tenho uma dobra neste ângulo, eu vou com o pincel reto aqui. Se eu tenho uma dobra inclinada para esse lado, eu venho com o pincel inclinado também. E é assim que a gente dá o volume aqui da roupa. Conforme eu mudo aqui o ângulo do pincel, eu consigo marcar as dobrinhas. Quando eu quero que a dobra fique bem marcada, eu não tiro tanto, não vou esfumaçar tanto. Deixo mais a marquinha mesmo aqui do pincel fixa, que é uma dobra muito profunda e não tem luz, então com isso é uma sombra maior. Agora é só marcar essa parte aqui da costura central, bem aqui no meio. E aqui não é uma linha reta, tá? Porque o tecido também tá dobrado, então a gente tem que ir seguindo mais ou menos o efeito que a gente fez das dobras. Então aqui eu só vou evidenciar um pouquinho mais a sombra depois que eu marquei essa parte aqui interna, só para de fato o rosto dele encaixar nessa gola. E agora a última parte, a mãozinha. Então, voltando aqui para aquela misturinha do verde, branco, amarelo e preto. O preto é um toquezinho só, tá? Vamos para a mãozinha dele. E aqui, só realmente fazer o contorno. E nesse contorno eu dou o volume dos dedinhos. Coloca também a unha. Aqui eu vou esfumar com um pincel também bem fininho, que como é uma área pequena, não dá para esfumar com um pincel grande. E volto com alguns contornos novamente. E um toquezinho do branco só para iluminar. E o acabamento final, vou fazer aqui uma leve sombra. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Olha só como é que ele ficou fofucho. Ficou bem com a cara mesmo de infantil. Eu não quis dar cores muito intensas. E as cores, inclusive, que eu trabalhei foram essas aqui, olha. Então, a palheta dele foi basicamente essa. Ao longo do vídeo eu expliquei também
quais são as cores que eu misturo para cada interseção aqui. Então, para a parte da roupa, para a parte da pele, eu expliquei exatamente qual foi a cor de cada um. E trabalhei muito o efeito de luz e sombra, principalmente nessa parte do olho, para ele poder ficar com o olho bem ressaltado e a angulação também, não só o efeito da luz e sombra, mas as angulações aqui são muito importantes. Então, se você fizer um risco muito retinho, o olho dele perde a forma. Por isso é tão importante esses efeitos da angulação do pincel. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like e se você estiver no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. E eu te espero na próxima semana.